Olá, boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Bom, no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre a parábola dos construtores, entendeu? Que está lá no capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, no versículo 24. A parábola diz o seguinte: Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e a põe em prática será comparado a um homem sensato, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. Porém, por outro lado, todo aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela desmoronou, e foi grande a sua ruína. Bom, essa parábola ela é a parábola que fecha, né, o Sermão da Montanha, né, que é a parte central, né, dos ensinamentos de Jesus. O Sermão da Montanha, eu vejo o Sermão da Montanha como o Cristo abrindo o coração, né? Jesus abre o coração no Sermão da Montanha e põe para fora tudo que ele pensa, entendeu? Todas as instruções, tudo. E ali Jesus vai falar do amor ao próximo, da vivência espiritual, da vivência com Deus, das bem-aventuranças. E ele finaliza com esta parábola. Bom, a saber, aqui no Brasil a gente é acostumado que aqui chove no verão, chove no inverno. Aqui as temporadas são misturadas, né? Mas em Israel não funciona assim. Israel é um pouco diferente. Israel é marcado por 2 períodos. Um período que é extremamente seco, entendeu? Que é o período que vai de maio até setembro, que é o período extremamente seco, onde raramente chove, as chuvas são muito raras, ou para não dizer que elas não acontecem. E os rios, os lagos, eles secam, eles diminuem, o volume de água diminui muito dos lagos, os rios, os pequenos rios quase todos secam, e eles formam assim uma espécie de caminhos, né? Onde você vê ali aonde a água corria, você vê o caminho da água, que chama vades, esses cursos de rio seco, entendeu? No período da chuva eles secam. No período da chuva não, no período da seca eles secam. O período da chuva, que é o período que vai de outubro a abril, geralmente é onde a chuva cai, e às vezes nas montanhas costuma chover muito, chover até 100 milímetros de chuva nas montanhas. Nesse período costuma chover. Às vezes neva, entendeu? Vento muito forte que vem do mar Mediterrâneo, entendeu? Com tempestades que vêm do mar Mediterrâneo, e acontece de chover muito nas montanhas. O que acontece? As águas chovem nas montanhas. Bom, para a gente ter noção que é 100 milímetros, vale lembrar que no início do ano, em Belo Horizonte, teve um alerta, né, de chuva muito intensa durante uma semana, e eles pediram que as pessoas evitassem sair de casa, evitassem transitar, pediram que as empresas liberassem as pessoas mais cedo. Muitas empresas liberaram mais cedo, né, as pessoas, algumas nem funcionaram, para que evitasse que as pessoas estivessem transitando durante esse período. E ali a gente estava falando de 70 milímetros de chuva, às vezes 100, né, que é o que deu naqueles dias. E nós estamos falando que em Israel, nas montanhas, chove 100 milímetros.
entendeu? Chega a chover 100 milímetros. Isso é extremamente perigoso. Por quê? Porque as águas, elas afunilam na montanha e descem assim como enchentes, e elas invadem esses leitos de rios secos, vades, e tudo que tiver na frente é varrido. Bom, esse é o plano de fundo para a parábola, entendeu? Que Jesus vai apresentar dois construtores, um construtor que construiu a sua casa sobre a areia. No período de seca, para alguém que não conhece Jerusalém, que não conhece as estações de chuva, que não é da região, ele vai olhar para aqueles rios secos, os vades, né? E aquilo ali vai parecer um local bom para construir, porque tem um declive, tem um relevo, e ali que protege dos efeitos, né? Das tempestades de areia, que protege, que traz uma certa proteção natural ali. E quem não é da região vai olhar para aqueles declives e vai achar que é um ótimo lugar para construir, entendeu? Mas o que vai acontecer quando chover, quando vier o período chuvoso? Vai acontecer aquilo que sempre acontece: a chuva vai se concentrar nas montanhas, afunilar, e vai descer por esses rios como uma grande enchente, vai varrer a casa, entendeu? E aquele local que antes parecia um ótimo local para construir, vai ver que foi uma insensatez construir ali. E onde é o local então bom para a construção? Longe, no alto, na rocha, fora dos vades. Então Jesus vai dizer que o homem sensato constrói lá, nas rochas, longe dali onde vai ter alicerce sobre a rocha, e as casas vai suportar o período das chuvas, as enchentes, o vento. Bom, é isso que Jesus está dizendo. Quando Jesus diz a parábola, aquele que ouve essas minhas palavras. Quais essas palavras? As palavras do Sermão da Montanha. Então, quando Jesus abre o seu coração e dá todo o povo todas as instruções. Eu costumo dizer que o Sermão da Montanha, ele tem tudo aquilo que o cristão precisa saber para ser perfeito. Porque são as palavras que saem do coração de Jesus, os ensinamentos que saem do coração de Jesus. Então Jesus vai dizer que aqueles que ouvem as palavras. Eu acho interessante que no Evangelho de São Lucas, ele vai usar outro verbo, ele vai usar o verbo escuta. Todo aquele que escuta essas palavras. Parece a mesma coisa, mas não é. Existe uma diferença entre ouvir e escutar. Porque ouvir é algo mecânico que eu faço, eu ouço, é aquilo que eu faço naturalmente, eu ouço. Mas escutar é diferente. Escutar requer atenção. Escuta Israel. Escuta, mas escuta com o coração, entendeu? Seja atento. Então, aqueles que escutam essas minhas palavras são semelhantes a um homem que construiu a casa sobre a rocha. O interessante primeiro, a construção. O que Jesus está dizendo? Nós construímos esta casa. Tanto o homem sensato como o insensato, ele constrói a casa. O homem sensato constrói na areia, o sensato na rocha, que é Cristo, a rocha. Então, e Jesus está dizendo: todo aquele que ouve, que escuta essas minhas palavras e as põe em prática. Não basta só escutar. Muitas pessoas, muitos cristãos hoje em dia têm falhado exatamente nisso, porque apenas escutam, reverberam muitas das vezes. Hoje o que a gente muito se ouve? Hoje a palavra de Deus, me perdoe o termo, mas ela é cuspida muitas das vezes sobre a gente hoje, sabe? E às vezes a gente e que se vai ver e aquilo ali não faz sentido nenhum. Às vezes ela é colocada em contexto que você vai parar para olhar e falar: meu Deus, mas o que tem a ver isso aí? Entendeu? Assim, contextos totalmente malucos. Hoje em dia
infelizmente, muitas pessoas não são transformadas pelo Evangelho. Infelizmente, o Evangelho não transforma mais a pessoa, não muda mais as pessoas, não adapta mais as pessoas. O Evangelho hoje ele não converte, muitas pessoas não se convertem ao Evangelho, mas ela converte o Evangelho a elas. O que tem acontecido muito hoje nas nossas igrejas é que nós estamos vendo que o Evangelho tem sido convertido às pessoas, e não as pessoas que se convertem ao Evangelho. E Jesus está dizendo que não basta escutar as palavras, não basta ouvir, é preciso pôr em prática. Pôr em prática. O interessante é que a palavra de Deus ela tem um potencial de transformação na nossa vida à medida que a gente vai crescendo, meditando e pondo em prática. À medida que nós crescemos, nós escutamos, nós lemos e nós pomos em prática, lutamos para pôr em prática as palavras do Evangelho, a nossa realidade vai sendo transformada. Nós mudamos a forma com que nós encaramos os problemas da vida. Vale lembrar que os problemas na parábola elas vieram tanto para o sensato como para o insensato. Os problemas foram o mesmo. Caiu a chuva, vieram as enchentes, soprou o vento e investiram contra aquela casa. A diferença foi o resultado final. De uma que não estava alicerçada para outra que estava alicerçada sobre a rocha. Sobre a palavra de Deus, sobre Cristo, sobre as palavras de Cristo. Sabe, não? Às vezes a gente fala, hoje, como diria o Lutero lá, né? Só a Escritura, né? Somente a Escritura. Mas quando a própria Escritura vai dizer, e Jesus realizou obras muito maiores que não foram escritas, que não foram narradas nesses livros. Então, Jesus, às vezes a gente quer hoje se criou muito isso de, só vale o que está na Bíblia, é só o que está na Bíblia. Como na verdade, gente, Deus é muito maior que a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Sim, é a palavra de Deus, mas Deus é muito maior. Quando nós olhamos para Jesus e nós meditamos Jesus, nós vemos Jesus, a palavra ela nos revela uma pessoa. Não é somente o que Jesus falou, mas o que Jesus fez, o que Jesus praticou. Quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos para o exemplo de Jesus, nós vemos Jesus se comportando. Esse também é o nosso ensinamento. Eu costumo dizer que o cristão ele não se revela nas suas ações, mas sim nas suas reações. Sabe? Porque as nossas ações elas são treináveis. Eu treino minhas ações. Sabe? Matar, o Padre Léo certa vez ele usou um exemplo sensacional para isso. Eu posso dizer que matar é errado. Sim, e todos nós sabemos que matar é errado. E nós treinamos para isso, para nós sabermos que matar é errado. Mas se eu chego em casa e vejo alguém estuprando a minha filha dentro de casa, qual que vai ser a minha reação? Aí nós vemos o cristão. Jesus foi grande não apenas pelas suas ações, mas também pelas suas reações. Quando Jesus na cruz, todos o ridicularizavam, todos o provocavam, dizendo: se é o Filho de Deus, desce daí. Salvou a todos, a tantos e não pode salvar a si mesmo. E Jesus diz: perdoe, Pai, porque eles não sabem o que dizem. É a reação. Jesus foi grande nas suas reações. No momento que todos vão falar que Jesus se encoleirou-se, né, que Jesus
perdeu a compostura, que é aquele momento que Jesus expulsa os vendilhões do templo e derruba as bancas daqueles que faziam o câmbio das moedas. E a gente esquece que Jesus, antes disso, foi em casa e teceu um chicote. Jesus não teve uma reação desproporcional, que chegou lá, viu e foi a reação dele. Não, Jesus fez pensado. Jesus foi para casa, teceu um chicote antes de ir lá fazer tudo aquilo que ele fez. Sabe, se o evangelho não nos transforma, para nossa vida ele é inútil. Sabe, de nada se aproveita na nossa vida. Sabe, se eu sou provocado, falo por mim, sabe, se eu sou provocado e aconteceu algo que eu não gosto, eu vivi isso essa semana, parece bonito, aí você vai lá e tem uma reação, e briga e quebra o pau, aí depois você vai lá e pede perdão. Nossa, como você foi cristão. Não, foi uma ação, eu treinei, o Senhor me colocou e você vai lá e pede desculpa, pede perdão. Isso foi fácil. Difícil seria se eu tivesse me segurado, ou se tivesse agido com inteligência. Então, que as palavras de Jesus, elas precisam nos transformar a nossa vida, transformar a nossa realidade, mudar a nossa forma de pensar e agir. Volto a dizer, a gente não pode adaptar o evangelho a nós. O que nós temos visto muito hoje nas pregações é um evangelho adaptado. É um Cristo adaptado. Sabe, hoje nós vemos pessoas que nem acreditam em Deus tentando te ensinar a ser cristão. Sabe, hoje nós vemos pessoas assim, que o evangelho, a Bíblia foi usada até por Satanás, né, para testar. Certa vez uma prima minha, né, me falou, quando eu falava, não lembro uma postagem sobre Nossa Senhora, minha prima veio e falou que o evangelho, não, o que salva é a palavra de Deus. Falei, mas a palavra de Deus, quando ela é mal usada, ela serve até de tentação, como no deserto. E quantas vezes nós usamos a palavra de Deus de uma forma totalmente desregrada, totalmente maluca. Nós temos visto hoje cada absurdos de pessoas que se dizem baseado na palavra. São muitos absurdos que a gente vê hoje, sabe? Então o evangelho, ele precisa transformar a nossa realidade, precisa transformar nosso interior, sabe? A teologia, ela ensina que existe uma graça natural na nossa vida. O que é a graça natural? A graça natural é aquela que faz com que eu ouça o evangelho e aceite Deus. Porque sem isso, sem mim nada podeis. Sem essa graça natural que Deus coloca na gente, coloca em nosso interior, já na nossa criação, no nosso nascimento, quando Deus idealiza, Ele coloca essa graça em nós, essa graça natural que serve para que a gente aceite Deus. Como que é possível que um indígena ouça falar de Deus que ele nunca ouviu e ele aceita? É pela graça de Deus. Mas ela é insuficiente para nos salvar. E nós precisamos da graça santificante. E essa graça santificante a gente alcança no dia a dia.
caminhando com Jesus, crescendo com Jesus, conhecendo Jesus. Gente, eu acho incrível que o cristão ele não tem preocupação nenhuma em conhecer aquele que ele segue. Sabe, o cristão ele é extremamente relapso. Conhecer a gente cria uma imagem de Jesus a partir da nossa cabeça e a gente morre com aquela ali, a gente não procura conhecer a Jesus, porque é o Espírito que revela Deus, é o Espírito Santo que revela Jesus. Então, para a gente conhecer Jesus, para a gente conhecer o Pai, para a gente se aproximar de Jesus, é necessário o auxílio da graça, é necessário que Jesus nos auxilie, que Deus nos auxilie, que o Espírito Santo nos auxilie, para que a gente possa que Cristo seja revelado para nós. Cristo é muito maior do que a gente. Cristo não cabe na nossa cabeça. Se a gente definiu Deus, se a gente criou uma definição de Deus, a gente está diminuindo Deus. Como que é possível Deus caber na nossa mente, na nossa cabeça? Deus só é alcançável porque Ele se deixa alcançar. E essa é a beleza da palavra de Deus, essa é a beleza do Evangelho. É um Deus que se deixa alcançar. É um Deus que desceu do céu para se revelar aos homens. É a palavra que se fez carne. Então, que a gente possa buscar e que em Deus, pedir em Deus e buscar de Deus que Ele possa vir ao encontro das nossas necessidades, das nossas fraquezas, para que a gente possa realmente caminhar, realmente avançar. E que a gente possa entender que não existe reserva espiritual. A gente acha que a reserva a espiritualidade é um paiol, né? Lá na roça a gente chama de paiol, onde você vai lá e põe as espigas lá e quando você quiser você vai se alimentar o ano inteiro. Não. É preciso que a gente alimente e faça crescer a nossa espiritualidade. Porque infelizmente quem não cresce mingua. Se nós não crescemos com Jesus, a gente mingua. E Jesus ele vai dizer algo muito sério, um pouquinho antes. Deixa eu encontrar aqui. Só um segundo. Acaso pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Tem tanta gente sendo guiado por cegos. Tanta gente hoje indo atrás de pessoas que usam da palavra de Deus para proveito próprio. Gente, e a gente vê os maiores absurdos sendo pregados. Porque pessoas buscam da palavra de Deus para alcançar um benefício próprio. Que na maioria das vezes é o dinheiro. Onde Jesus é muito claro. Ninguém pode servir a dois senhores. Não é possível servir a Deus e ao dinheiro. Então, se nós estamos indo atrás dessas denominações chamadas doutrina das prosperidade, achando que a gente está encontrando Deus, não está, não.
Pelo contrário, você está encontrando alguém sem um pingo de escrúpulo, que vai tirar até o que você não tem. Então, que nós possamos, primeiro, escutar a palavra. Segundo, a pôr em prática. Porque somente a palavra de Deus, somente o Evangelho, somente as palavras de Cristo e ao próprio Cristo é que nos segura quando a tempestade vier. Porque ela vai vir. Estando eu com Deus ou sem Deus. Ela vai vir. Ela vem para todos, as tempestades vêm para todos. Mas a diferença é, somente aqueles que estão em Deus suportam. Aqueles que não estão, desmoronou, e grande foi a sua ruína. Como é grande a ruína daqueles que estão longe de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. E mais uma vez, obrigado.